Bahia no Ar está de volta, 6 horas 45 minutos. Vamos falar de futebol. Atenção, rubro-negros. O Vitória está na segunda fase da Copa do Brasil. O Leão bateu o São Domingos de Sergipe no jogo de volta por 2-0 ontem à noite no Barradão. Veja como foi o jogo. O Vitória pressionou desde o começo do jogo e o modesto time sergipano não resistiu. Aos 27 minutos, Marquinhos abre o placar para o rubro-negro, após belo toque de Giovani. O gol que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil veio da canhota de Arthur Maia, nessa cobrança de falta, contando, é claro, com a falha do goleiro. E o final foi esse aí, Vitória 2, São Domingos 0. Com muito esforço, com muita dedicação dos jogadores, conseguimos um bom resultado e principalmente não deixamos o adversário jogar. Forçamos o tempo todo, compactando, todo mundo ajudando. Pois é, o Vitória agora enfrenta o ABC do Rio Grande do Norte na segunda fase da Copa do Brasil. A CBF ainda não definiu data e horário das partidas. No próximo domingo, o rubro-negro volta as atenções para o clássico Bavi, válido pela 15ª rodada do Campeonato Baiano 2012. A partida acontece às 4 horas da tarde no Barradão. Se acontecer, porque no Bahia ontem o dia foi bastante tenso. Não por causa de disputa dentro de campo, mas pela decisão judicial que novamente destituiu o presidente Marcelo Guimarães Filho do cargo. O interventor foi nomeado para gerir o clube. A medida já tinha sido tomada em dezembro do ano passado, durou menos de um dia. A disputa nos tribunais acontece agora, nessa semana em que o tricolor se prepara para esse clássico Bavi. Dia de mudanças no Bahia. O técnico Paulo Roberto Falcão inovou no treino. O lateral esquerdo Avni jogou no meio de campo, uma alteração que pode ser definitiva no jogo de domingo contra o rival Vitória. O líder do campeonato está com 33 pontos contra 26 do rubro-negro. Mas a principal mudança do dia não veio de dentro do campo. Comissão técnica e jogadores foram surpreendidos com a decisão da Justiça que considerou sem efeito a diretoria do Bahia. Ou seja, a presidência de Marcelo Guimarães Filho foi considerada inválida pelo juiz Paulo Albiani. Esta é a segunda vez que o Bahia fica sob tutela judicial. No dia 6 de dezembro de 2011, a votação que decidiria o novo presidente do clube foi paralisada. O motivo seria irregularidades na relação dos conselheiros que votaram no pleito. Na ocasião, Carlos Rates, nomeado como interventor, ficou à frente do Bahia por menos de um dia. A decisão liminar foi revogada e, após a contagem dos votos, Marcelo Guimarães Filho foi confirmado no cargo. Se não houver novidades no processo, Carlos Rates deve convocar nova eleição no clube. Pois é, o que será que vai acontecer com o Bahia nesses próximos dias e num futuro a médio e longo prazo? A gente vai conversar agora com o presidente afastado, Marcelo Guimarães Filho, está aqui no nosso estúdio. Muito bom dia, Marcelinho. Obrigada por aceitar o convite de conversar aqui com a gente. Bom dia a você, Jéssica. Bom dia a todos os seus telespectadores. É um prazer estar falando com você aqui sobre as coisas do clube. Primeiro, o que o torcedor quer saber, daqui a pouco a gente entra nessa questão política, mas o que o torcedor quer saber, vai ter Bavi no domingo? Os contratos com os jogadores vão ser mantidos, com o Falcão? Como é que isso vai acontecer? Eu estou conversando com o presidente Adinaldo Rodrigues da Federação Baiana desde ontem, né? O Bavi ainda está mantido, mas nós do clube temos muita dúvida sobre a legalidade dos contratos, porque o que ocorre é que a eleição foi anulada. Portanto, todos os atos que eu pratiquei de lá para cá, já que eu não fui destituído do cargo, não valem. É um raciocínio lógico, básico. Então a gente está buscando entendimento para isso. Eu confesso que espero que tenha o Bavi, mas não posso afirmar para o torcedor hoje, com toda certeza, que vamos ter. Inclusive, eu não sou presidente do clube, então eu não posso nem oficialmente ir ao Barradão junto com meus jogadores para participar do jogo. Normalmente quem acompanha é Paulo Angione, não é isso? O gestor de futebol? Pois é, diretamente com os jogadores, mas eu também vou acompanhando a delegação, etc. Até porque é um jogo fora de nossa casa, né, não é em Pituaçu. Então, para dar um apoio aos jogadores ali, vamos com os vice-presidentes, etc. E hoje nós não estamos no cargo. E Angione também está afastado? Está afastado também, porque, obviamente, todos os atos que eu pratiquei, inclusive a sua contratação, renovação de contrato, não vale mais. No ano passado, quando houve a suspensão das eleições, né, em dezembro, Joel Santana, o então técnico, e jogadores ameaçaram não renovar os contratos por conta dessa instabilidade política. Você já chegou a conversar com o Falcão? Ele já comunicou alguma coisa nesse sentido? Já, conversei com o Falcão sobre isso. Ele, obviamente, está contaminado com esse clima de insegurança, né, ele e todos os funcionários do clube, porque, evidentemente, o clube não tem direção. Eu o acalmei, porque espero também, evidentemente, não quero prejudicar o clube, não quero abandonar o barco, não é isso. O fato é que, de direito, eu não sou presidente. Eu preciso acalmar a situação interna do clube para tentar fazer com que o clube tenha um mínimo de segurança. Mas há uma sensação de segurança clara.
Ontem saiu uma notícia de que patrocinadores estão ameaçando também deixar o clube. Essa informação procede? Procede porque os contratos estão, vamos dizer assim, não valem. Os contratos que a gente assinou de lá para cá, e nós temos alguns grandes projetos em andamento, com a OS, por exemplo, em relação ao nosso novo CT. Então, tudo isso está em dúvida a partir da decisão judicial do juiz Paulo Albiani. Agora, eu imagino que você, os advogados, né, diretoria, ou a antiga diretoria, estejam trabalhando para tentar reverter essa decisão. É o que a gente está fazendo, né? Desde ontem estamos trabalhando muito para tentar bolar estratégias jurídicas, né, para tentar reverter essa situação. Eu espero que isso aconteça no mais curto prazo de tempo possível, mas não posso afirmar para o torcedor quando é que isso vai acontecer. Agora, vamos entrar então um pouco agora para a política. A oposição acusa as eleições de terem sido irregulares, né? Como é que você responde a essa acusação? Olha, essa acusação não é a primeira vez que acontece, né? Eu já me defendi na justiça algumas vezes com relação a isso e nós já vencemos mais de uma vez essa acusação nos tribunais. Então isso prova que nós temos a justiça, nós temos o direito ao nosso lado, né? A justiça tem nos dado reconhecimento com relação a isso. Essa é uma acusação que joga-se para a torcida, né, de que as eleições são ilegais. Mas nós fazemos tudo no clube de acordo com o estatuto. É o estatuto que é a lei do clube. Então, nós nos baseamos no estatuto, temos feito tudo com base no estatuto. Por isso, que todas as vezes que somos acusados disso, vamos à justiça, nos defendemos e vencemos. Eu espero que aconteça mais uma vez dessa maneira. Vamos ouvir a oposição. Nessa ação judicial foi movida por representantes da oposição, a Marcelo Guimarães Filho. A gente vai tentar saber o que motivou essa atitude, né, além dessa questão da suposta irregularidade nas eleições. Vamos chamar a repórter Luíse Calegari, que está com um desses representantes. Bom dia, Luíse. Olá, Jéssica, muito bom dia para você, a todos que estão no estúdio, também nos acompanhando em casa. É isso mesmo, Jéssica. A gente conversa agora com o Nestor Mendes Júnior, membro da oposição Unidade Tricolor. Muito bom dia, Nestor. A gente estava ouvindo, acompanhando a entrevista. Em primeiro lugar, né, o que foi falado, acho que é o interesse geral da torcida. Como é que ficam os jogos, a campanha do Bahia? Isso vai ser alterado? Isso vai ter algum tipo de influência por conta dessa mudança na direção? Bom dia, Luiz, e bom dia, Jéssica, aí no estúdio, o presidente Marcelinho também, bom dia. Não altera nada, a questão da intervenção busca resguardar de novo a situação política do clube. O clube vive uma situação política completamente ilegal. As eleições para presidente, as eleições para o conselho foram completamente ilegais. Para você ter ideia, o conselho foi eleito em janeiro e os membros só foram publicados em março, que 3 meses depois. É como se a gente fosse eleger em novembro os vereadores e a gente só soubesse quem eram os eleitos em janeiro de 2013. Isso é uma coisa completamente absurda. A questão contratual, desculpa interromper o senhor, mas a questão contratual, a gente ouviu agora há pouco que esses contratos, né, por conta dessa nova unidade, podem deixar de valer. Qual é a posição da oposição em relação a isso? Olha, a oposição, os contratos valem, nós emitimos uma nota pública ontem de apoio à permanência de Paulo Angione, de Paulo Roberto Falcão no comando da equipe, e os contratos têm validade porque os contratos foram assinados dentro da legalidade com o presidente Marcelo Roberto por uma liminar, como presidente, os contratos têm validade. E a determinação do interventor, segundo a própria determinação judicial, é organizar politicamente o clube. A parte administrativa, a parte de futebol será mantida. O próprio interventor declarou isso ontem. Então, Bavi, Campeonato Baiano, Copa do Brasil vão estar no seu segmento normal. Isso não vai ter problema nenhum. O problema é que você precisa organizar lá em cima, na cúpula, porque isso está completamente ilegal. A eleição do presidente foi feita de forma ilegal, a eleição do conselho foi feita de forma ilegal. Nós queremos que o conselho e o presidente sejam eleitos de forma legal, democrática, honesta. Isso não aconteceu. Para você ter ideia, são 300 conselheiros e o Bahia hoje tem menos de 200 sócios adimplentes. É uma coisa completamente absurda. Você tem mais conselheiro e menos sócios, né? É um absurdo. Desculpa interromper mais uma vez, porque o nosso tempo é muito curto. O que a oposição, vai fazer agora de ação concreta para, né, transformar essa administração e não mexer na campanha do time? Olha, basicamente vamos seguir o que o interventor vai fazer, que é reorganizar politicamente a estrutura do clube, convocando eleições, convocando primeiro os sócios realmente que existam, porque ontem o interventor foi à sede do Bahia e se alegou que o computador estava quebrado. Uma coisa, mais uma patifaria realizada pela direção do Bahia, inclusive agora contra a Justiça. Então, o que é que a gente vai levantar? O número de sócios, vai reorganizar politicamente, vai convocar eleições para presidente e eleições para o Conselho.
e a gente vai até a instância superior, vamos até o Supremo, vamos até onde esse direito nosso é líquido e certo, o direito de saber quem é que pode votar e quem é que pode ser votado no Bahia. Numa análise geral, né, como é que o senhor vê essa situação? Como o senhor acompanha há bastante tempo aí a trajetória do Bahia, como é que o senhor vê essa situação como oposição e também como um tricolor? Olha, eu acho que o presidente Marcelinho está no estúdio, uma pessoa que eu respeito. Agora, eu acho que ele cometeu um grande erro de achar que ia continuar se mantendo na base da impunidade, na base da armação, do jogo de faz de conta. Hoje você não pode mais contar com isso. Você tem um país democrático, você tem uma justiça que cada vez mais quer exercer seu papel de dar o direito a quem é de direito. Então, eu acho difícil você ter um Conselho Nacional de Justiça, você tem as instâncias superiores. Esse caso, ele pode tentar resolver nos esquemas judiciais baianos, mas com certeza vai perder na instância superior. Ok, muito obrigada, senhor. Voltamos então, Jéssica, com você aí no estúdio. Muito obrigada, Luiz e Calegari. Então, ouvimos aí o outro lado, que se reivindica. Agora, tem muita gente achando, Marcelinho, que essa ação da oposição é para tentar implantar as eleições diretas. É isso mesmo? Eles estão tentando implantar? Tem ajudado nesse processo? Bom, Jéssica, o presidente que mais discutiu eleições diretas no clube fui eu. Inclusive, com o voto deles no Conselho, eu levei o meu projeto e eles aprovaram, votaram por unanimidade. Ele estava lá e votou a favor. Depois eles mudaram de ideia e entraram na Justiça. Então, o processo está parado na Justiça porque eles entraram na Justiça. E eu quero aproveitar para defender a Justiça da Bahia, porque ele disse que na Justiça da Bahia tem muitos esquemas, né? E eu quero defender, eu não penso dessa forma. Acho que a Justiça da Bahia é uma justiça séria, digna, que tem avançado muito. Esse tipo de acusação não pode ser feita aqui numa televisão tão grande como é a Record. E quero dizer que o Parro que me antecedeu, na verdade, ele quer colocar para o torcedor algo que não existe. Não há ilegalidade no clube. Eu fico feliz, inclusive, que ele tenha defendido a minha administração, que ele diga que as coisas têm ido muito bem no futebol, que ele quer a manutenção de Paulo Angione, de Paulo Roberto Falcão, dos jogadores. Ele tem entendido que o Bahia voltou a ser grande, que nós temos credibilidade no cenário nacional. Isso tudo me deixa feliz e mostra que eles, pelo menos, têm esse reconhecimento de que as coisas no clube estão bastante organizadas. Quanto a essa coisa da política, etc., esse jogo de cena, jogo de palavras para o torcedor, eu fico com a opinião do torcedor, que eu ando na rua em 95, 97, ou não, para não dizer 100% da torcida me apoia, tem mandado inúmeras mensagens de apoio para que a gente volte à presidência do clube. Eu quero ver isso, o Bahia feliz, sua torcida feliz e que a gente siga vencendo. Muito obrigada, Marcelinho, aqui pela presença no Bahia no Ar, por essa gentileza de vir prestar os esclarecimentos. Um bom dia e boa sorte aí no processo. Obrigado a você, estou sempre à disposição, foi um prazer. Já que ele falou nos torcedores, a gente foi ouvir alguns torcedores tricolores que se dividem, inclusive quando perguntados sobre a necessidade de uma intervenção no Bahia. Vamos ouvir o que eles disseram. E quando o Bahia estava na terceira divisão, nunca aparecia ninguém para botar o Bahia na justiça. Agora que o Bahia está na primeira divisão, aí todo mundo quer o filé, né? Eu acho favorável que a oposição realmente entre para esclarecer o que deve ter de errado, na verdade, né? Porque não é possível que Marcelo Guimarães fique a eternidade como presidente, não? Hoje Marcelo botou o time na primeira divisão. Hoje o time está na Sul-Americana. Então está procurando arrumar o time, arrumar a casa. Aí hoje vem muita gente para bagunçar. Eu acho que depois que eles assumiram o Bahia nunca mais chegou em lugar nenhum. Nunca mais chegou em lugar nenhum. Então tem que mudar nessa história, né? Virar outro lado da bandeira para ver se, pelo menos esse ano agora, a gente fica na posição boa no Campeonato Brasileiro, né?